um do meu lado esquerdo, outro do lado direito. Eles me imprensavam de uma forma que eu sentia os pelos deles encostando no meu corpo. E eles corriam com o rosto de quem corre com muito desespero. Eles estavam como se quisessem salvar a sua vida. Cada um tentando salvar a sua própria vida. E eu falei para o Senhor, onde é essas águas? Meus irmãos, uma revelação impactante foi entregue. Uma irmã, em um momento profundo de oração, recebeu uma mensagem direta da parte de Deus. E o que ele mostrou é extremamente sério. Ela viu o juízo se aproximando, um tempo difícil chegando sobre o Brasil, pois muitos ignoraram os avisos do Senhor. Deus está irado, a iniquidade se multiplicou e algo muito grande está prestes a acontecer. O que foi mostrado a ela é impressionante e devemos nos preparar para o pior. Veja ela contando esta forte mensagem da parte de Deus, tá? Não ignore esse alerta, pois pode ser o último aviso antes de algo terrível acontecer. Então fique comigo até o final e preste atenção em cada detalhe. Eu sou a Ana Garcia e sejam muito bem-vindos aqui no canal Descobrindo. Eu já peço para vocês compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? E se não for inscrito aqui no canal, já te convido para se inscrever e fazer parte da nossa grande família Descobrindo. E antes de eu compartilhar este forte alerta, eu quero dar um recado para você que precisa de uma renda a mais. Eu estou procurando pessoas que queiram trabalhar no conforto de suas casas, utilizando apenas o celular de forma segura e honesta. E não precisa ter experiência para fazer esse trabalho, porque eu ensino vocês tudo do zero, tá bom? Quer saber como funciona? Quer saber que trabalho é esse? Clica no link que está aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo e me chama, que eu vou estar te esperando, tá bom? Que Deus te abençoe e vamos ver este forte alerta. Paz do Senhor, eu venho aqui deixar algo ao qual Deus me mostrou nesse último dia 2, quando eu voltei do monte, aqui no meu quarto, eu me deitei, meu esposo já tinha pegado no sono. Foi quando o Senhor me deu uma visão. O Senhor me deu uma visão em que eu vi uma calçada, ao lado dela um muro, e no lado esquerdo dessa calçada tinha lojas ou casas, eu não sei bem. E nessa calçada transitava pessoas sobre ela. De repente, levanta uma grande água e consome, engole essas pessoas. Então eu perguntei para Deus o que era aquilo. E o Senhor me disse assim: eu estou irado com esse país. Avisa que isso vai acontecer para que todos saibam que eu sou Deus. Então eu comecei a me sentir muito mal, a minha pressão começou a cair. Eu falei: Senhor, eu não quero que o Senhor me mostre em visão, me mostra em sonhos, porque eu temia passar mal. Então eu demorei para pegar no sono. E quando eu dormi, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava com a minha filha. Eu tenho um filho de 19, um filho de 16 e uma filha de 11. E eu estava com essa minha filha de 11 anos. O meu filho de 16 anos e o de 19 estão afastados da presença do Senhor. Mas eu creio que Deus fará obra na vida deles e que o Senhor vai trazer eles de volta para a presença dele. E essa minha filha no sonho, ela estava comigo, nós estávamos foragidas no sonho. E a gente estava num campo e tinha um morro nesse campo. E aí ela queria subir
e dormir lá. E eu disse para ela, mas você vai subir e dormir lá sozinha? E ela falou assim, sim, mãe, eu não tenho medo. Foi quando nesse momento eu ouvi ao lado desse monte, eu ouvi 2 lobos uivando. E eu disse para ela, não, eu não vou te deixar aqui. Então eu peguei a minha filha e levei ela para um acampamento, onde nesse acampamento tinha outras pessoas, cavalos também estavam ali com a gente. E eu sabia que nós estávamos foragidos. Então eu falei para aquele povo que estava ali que eu tinha ouvido 2 lobos num campo próximo. E aí eu me deitei no sonho embaixo de parecia uma gruta, uma rocha. Eu me deitei com uma criança deitada ao meu lado, mas não era minha filha, era um bebê. E foi quando veio um enorme focinho preto e me cheirou. E cheirou a criança também. Só que aí quando ele ia nos cheirar a segunda vez, não sei se para cheirar ou se para nos atacar, eu peguei a criança e levantei. E quando eu olhei, eu já estava caminhando junto aos cavalos. Um do meu lado esquerdo, outro do lado direito. Eles me imprensavam de uma forma que eu sentia os pelos deles encostando no meu corpo. Eu não estava montado no cavalo, mas eu andava na mesma velocidade que eles. Então eu olhei para trás e tinha muitas crianças em cima dos cavalos, inclusive a minha filha. E aí eu falei, o que está acontecendo? E eu podia conversar com os cavalos. E um deles me disse, eles estão muito bravos. Então a gente continuou caminhando e aí eu vi vindo cavalheiros em seus cavalos. Eles eram esses cavalheiros feitos de pano marrom, costurado com um cardaço branco. Então a boca era costurada, os olhos, eles tinham um pano assim, como se fosse um cabelo amarrado assim, mas era tudo de pano, amarrado com cardaço, e eu entendi que era uma tribo. E aí eu falei, o que é isso? E aí um deles me respondeu assim, é como na Babilônia. E no meu sonho eu entendi que era como se fosse uma profecia. No meu sonho era uma profecia, que o povo ia ser levado cativo e seria salvo. E aquilo me alegrou, porque mesmo eu tendo medo, eu sabia que a gente ia ser levado cativo e ia ser salvo. E eu falava assim, né, no meu coração assim, a profecia do Senhor está se cumprindo. E aquilo me trazia um gozo. Então, nós fomos até uma cidade e deu a volta numa praça. E aí tinha uma grande porta aberta e essa porta bem larga e tinha umas crianças ali já naquela porta. E foi quando uma voz me falou, já não era mais aquela tribo, falou assim, agora chegou o momento, vocês terão que se despedir dos seus filhos. Então, eu acabei me despedindo, né, da minha filha, e quando eu fui ver meu filho de 16 e a minha filha de 11, já estava lá dentro. E aí minha filha começou a chorar muito. Então, eles falaram assim, somente aqueles que tiverem uma enfermidade não pode ficar. E aí eu me lembrei do meu filho, que o meu filho, quando ele teve 4 anos, ele teve uma tuberculose. E eu me lembrei disso no sonho, só que eu usei isso como uma estratégia. Eu falei assim, o meu filho tem tuberculose. E aí eles falaram, então ele não pode ficar. E eles me devolveram. E a minha filha começou a se despedir de mim, sentou no meu colo e começou a chorar. Ela tinha muitas feridas assim na cabeça. E aí ela falou, mãe, justo agora que eu te pedi um celular de aniversário. Então eu falei para ela assim, eu vou te dar o seu celular, filha. Porque eu queria consolar ela de alguma forma. Eu me segurava para não chorar. E uma voz falou assim, ela ficará aqui entre 6 anos ou mais. Então eu acordei desse sonho. E quando eu acordei desse sonho, eu comecei a ouvir no fundo da minha casa uma máquina de escrever. E à medida que aquela máquina ia digitando, eu perguntei, Senhor, o que é isso? E ele falou, avisa o meu povo que já está decretado. Então, eu estava com os olhos fechados, eu vi
Mais uma vez eu estava numa mata, só que essa mata agora ela era escura, com muita neblina, muita árvore em volta e tinha um cavaleiro nela, bem na minha frente, um cavaleiro no seu cavalo. E eu falei, Senhor, quem é esse cavaleiro? Ele disse, esse é o cavaleiro do quarto selo. Então, eu imediatamente já pensei, o cavaleiro do quarto selo é a morte. E aí foi quando eu olhei, e eu já olhava de cima, embaixo tinha um grande abismo. E nesse abismo tinha milhares de pessoas que eram representadas por pequenas bandeiras. Muitas bandeirinhas coloridas eu via. E aí eu olhei e eu vi uma sombra. E era a sombra do Senhor. Só que eu não podia ver essa sombra com nitidez. Mas eu sabia que era o Senhor. E saiu uma gota dele. Uma gota límpida e transparente. E quando ela foi caindo, ela caiu sobre aquelas bandeiras. E se transformou vermelho, como sangue, e cobriu tudo. Eu falei, Senhor, o que é isso? E o Senhor me falou, esse é o meu sangue, a qual eu tenho derramado pelo povo, ele não tem dado valor. E depois, naquele momento, eu vi uma grande porta na minha frente. Era uma porta que estava aberta. Porém, essa porta abria de um lado e do outro. Era uma porta de madeira aberta de um lado e o outro. E essa porta de madeira era podre, mas dentro dela havia uma neblina branca muito, muito forte assim. E essa neblina branca não se enxergava o que havia lá dentro. Como uma fumaça. E então aquela porta começou a se fechar. E aí o Senhor falou assim, avisa o meu povo que não dá mais tempo. Não dá mais tempo para brincadeira, essas foram as palavras. E o Senhor começou a me falar várias coisas, mas a única coisa que eu consigo me lembrar é que ele falava que ele quer a nossa santidade. Que era para falar para homens, jovens, crianças, para todos. Ele quer um conserto. E ele me dizia muitas coisas. Mas o que ficou na minha mente, o que eu consigo lembrar é isso. Quando eu dormi, eu acordei, teve outras visões a qual o Senhor me deu, então muitas coisas da qual no momento eu tive a clareza, depois que eu adormeci depois de tudo e acordei, eu já não tive tanta clareza, é como se fosse mais uns flashes, como essa conversa que ele teve comigo, foi um flash e eu não conseguia mais lembrar o que ele queria dizer. Mas ele falava muito a respeito de santidade e conserto. E aí, depois, antes daquela porta se fechar, um cavalheiro sai de dentro daquela porta. Ele vem cavalgando rapidamente e ele passa por aquela porta. E eu tive, o discernimento naquele momento que era o mesmo cavaleiro da primeira visão, era o cavaleiro do quarto selo. Depois dessa visão, eu tive uma visão de uma mulher. Ela estava de frente para mim e atrás dela havia um lugar muito bonito. E havia um pôr do sol atrás dela. Então me impedia de ver o seu rosto. E eu vi ela do tórax para cima. Ela trazia um manto sobre a cabeça. Então eu falei para o Senhor, eu pensei, no meu pensamento assim, eu falei, Maria? E o Senhor falou assim, não, essa é a minha virgem, a minha igreja. E ela trazia um bolo de festa na mão, um pedaço de um bolo. E ela começou a comer aquele bolo. E ela comia desesperadamente. Comia ao ponto dele se esfarelar, se desmanchar na mão dela. E eu falei, Senhor, o que é isso? Ele falou, esse é o bolo das minhas bodas, a qual a igreja tem comido indignamente. E aí eu fui tendo outras visões decorrentes dessa. Eu tive uma visão que as cataratas do Foz do Iguaçu eram invadidas por montantes de lixo e aquele lixo entrando ia destruindo ali, as cataratas iam sumindo em meio a tanto lixo. E eu perguntei para o Senhor o que era aquilo e ele me respondeu. E eu me lembro que na visão eu tive o discernimento, mas depois que eu me levantei eu me lembro que o Senhor falou, mas eu não sei o que ele disse. Como se tivesse que ficar não pudesse ser revelado.
Eu tive visões também de que eu estava num aeroporto e eu olhava um comandante de guerra. E esse comandante de guerra, eu via vários soldados se preparando, aviões chegando e saindo. Eu vi tanques de guerra. Eu vi os soldados já em posição de marcha, como se estivesse preparando para uma grande guerra. Ou para alguma coisa, eu não sei. E depois eu tive uma visão, que foi as últimas visões, de um povo saindo de dentro do mar. Eles estavam com vestes brancas e totalmente molhados. E eles corriam, e eu corria junto com eles, mas eu não conseguia ver as minhas vestes e nem saber se eu estava molhada. Eu só via eles correr. E eles corriam com o rosto de quem corre com muito desespero. Eles estavam como se quisessem salvar a sua vida. Cada um tentando salvar a sua própria vida, com vestes brancas e correndo. E aí, à medida que eles iam colocando um passo após o outro, ia se criando terra firme para eles pisarem. Só que a terra firme era areia, como se eu não pudesse ver a terra mais para frente, não existia. Só existia à medida que eles iam pisando, em média de uns 3 passos à frente, ia se criando uma areia molhada para eles pisarem. E essas foram as visões que eu tive, mas em meio a essas visões eu ficava perguntando para o Senhor, e sobre as águas? Porque o Senhor tinha me mostrado as águas muito antes de eu dormir. De eu dormir e sonhar e acordar e voltar a ter visões. E eu falei para o Senhor, onde é essas águas? E aí eu pensei assim, é São Paulo? Porque eu pensei no meu irmão que mora em São Paulo. E eu falei, não, São Paulo, e meu raciocínio já pensou, São Paulo não tem água. Eu falei, Senhor, é no Rio de Janeiro? E o Senhor falou, calma que eu vou te mostrar. E eu fui tendo as visões decorrentes. No final das visões, eu já estava muito fraca, eu estava com uma dor de cabeça, que eu tinha ido deitar já com dor de cabeça, e aquela dor de cabeça triplicou, e meu corpo parecia que desfaleceu, eu estava sentindo tão mal. Eu falei, Senhor, que lugar é esse lugar das águas? Porque eu não queria mais continuar vendo. E aí, aí eu vi novamente de cima aquela imagem daquela cidade embaixo com carros, pessoas, e aí novamente a água cobria. E foi pro meu espanto quando o Senhor falou assim para mim assim: procure uma bandeira com alface. E aí eu automaticamente já pensei assim, eu tô louca e isso é coisa da minha mente. Então passou um tempo, eu adormeci. Antes de adormecer, um detalhe que eu tinha falado para o Senhor. O Senhor veio me dando várias visões. E teve um momento em que eu tive uma visão sobre 3 pessoas, o que aconteceria com 3 pessoas. Só que eu falei para o Senhor, Senhor, eu não vou revelar isso que o Senhor me mostrou, se o Senhor não me confirmar na sua palavra. Se o Senhor me confirmar na primeira pessoa, em Salmo 123, eu entrego isso que o Senhor me mostrou. A segunda pessoa, se eu abrir qualquer passagem de Gálatas, eu entrego o que o Senhor me mostrou. E se eu abrir em Ezequiel sobre a terceira pessoa, eu entrego o que o Senhor me mostrou. Agora, quanto a isso que o Senhor me mostrou para falar para a igreja, eu só entrego se o Senhor me mostrasse, quando eu abrir a palavra, cair em Apocalipse 21. Então, depois de tudo isso, do Senhor ter me dito sobre a bandeira do alface, aí sim bandeira com alface, assim eu adormeci. E pela manhã, quando eu acordei, eu falei pro meu esposo, a primeira coisa que eu queria era a minha Bíblia. Eu pedi para ele, amor, por favor, pega a minha Bíblia para mim. E quando eu fui abrir a minha Bíblia, eu abri em outros livros também, mas quando eu fui abrir a minha Bíblia, eu coloquei o dedo, né, entre João, Judas e Apocalipse, os 3 últimos livros, e eu abri. E saiu Apocalipse 21. Então, só a partir desse momento, eu comecei a contar para o meu esposo o que aconteceu, o que Deus me mostrou. E aí eu fui depois no Google e comecei a procurar bandeiras do estado do Brasil. Porque eu queria achar alguma bandeira que tivesse um alface ali.
E de repente, o meu esposo falou assim: o que você tá fazendo? Eu falei: eu tô procurando uma bandeira com alface. Como o senhor falou para mim, eu quero ver se tem alguma bandeira do estado do Brasil que tem algo que lembra um alface. E ele até riu, porque ele achou diferente aquilo, mas ele é um homem temente, e ele falou assim: procure então bandeira com alface, bandeira relacionada com alface. E assim eu fiz. Eu coloquei no Google, bandeira com alface. E para o meu espanto, quando eu puxei, saiu várias reportagens, apareceu várias reportagens. Se você tiver dúvida, pode procurar também bandeira com alface, da cidade de Imperatriz, no Maranhão. Uma cidade, um estado que é cercado por águas, do rio Tocantins, se eu não me engano. E aquilo me impactou não só por ser uma cidade rodeada por águas, mas por ser uma cidade que meu filho de 19 anos vai se mudar. Estava previsto para o dia 26 desse mês, mas talvez até o começo do mês de março, meu filho vai estar indo morar em Imperatriz, no Maranhão. Vai estudar numa faculdade lá. Já está tudo certo. Eles vão morar com a avó da namorada dele, numa casa que ela não vai cobrar aluguel por enquanto, até que eles comecem a ter a vida deles. E o Senhor me mostrou uma bandeira com alface nas reportagens, que foi feita em Imperatriz, no Maranhão, em homenagem à Copa do Mundo aqui no Brasil. E não podia ser coincidência. Não podia ser coincidência. Era o Senhor me mostrando que era verdade sobre tudo aquilo que Ele me falou. E Ele confirmou em sonhos com uma outra irmã da igreja, que sonhou com uma filha dela, só que ao invés da filha dela subir e ficar no monte, a filha dela, que já é adulta, se tornou criança e ela descia do monte com ela e também dava a filha dela a pessoas para cuidar. 2 dias depois desse sonho, ela ainda não sabia de nada. Somente depois, quando eu contei, ela me falou que também tinha sonhado naquele mesmo dia que eu contei, naquela madrugada ela tinha sonhado. Depois que meu esposo levantou da cama no domingo e ele saiu para pescar, eu fui falar com o Senhor. Eu falei: Senhor, como que eu vou falar? As pessoas vão rir de mim, não vão acreditar em mim. Então o Senhor confirmou comigo, em várias palavras, várias passagens da Bíblia. E a que mais me impactou foi em Ezequiel 2, a qual o Senhor dizia que era para dizer as palavras dele. Quer ouçam ou quer deixam de ouvir. E o Senhor dizia, e Ezequiel 2, Ezequiel dizia que eis que ele viu uma grande mão sendo estendida para ele, diz: come esse rolo que eu te dou, come o que eu te dou. E dentro daquele rolo que ele comeu estava escrito lamentações, suspiros e ais. Lamentações, choro, suspiro, temor, gritos, ais, dor. O Senhor confirmou tudo aquilo. Eu sei que muitos não vão acreditar, mas eu não estou aqui para agradar o homem. Eu estou aqui para falar para você, nação brasileira, povo maranhense, Minas Gerais, a qual é a minha cidade hoje, que o Senhor Jesus está voltando. Que não dá mais tempo para brincadeira. Existe algo sobre a nossa nação que tem desagradado ao Senhor. A igreja está dormindo e tem comido o bolo das bodas indignamente. O Senhor está irado com a nossa nação.
E muitos têm colocado a sua confiança em homens, achando que o nosso país vai melhorar. A palavra de Deus diz que se a gente buscar a face do Senhor e não as suas mãos, e se humilhar e se arrepender, Ele virá e sarará a nossa terra. Não deposite a tua confiança no homem, que nada pode fazer por você. Tema o Senhor, que é dono da tua vida e da tua alma. Ele tanto pode fazer desaparecer o seu corpo e também lançar sua alma no inferno. Isso fez com que eu viesse analisar minha vida e olhar para dentro de mim. Porque o maior erro do ser humano é usar o dedo indicador como apontador. Use o seu dedo para indicar o caminho a seguir. E se tiver que apontar, aponte para si mesmo. Olhe para dentro de si. A palavra de Deus diz, examinai o homem a si mesmo. Em 2 Coríntios 5,17 diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, essas coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. O Senhor traz novidade para a nossa vida. Sabe qual é? A mudança. A mudança do meu eu. A mudança do meu ser. Eu preciso almejar do Senhor essa mudança. Nós não iremos mudar pela força do nosso braço. É pela mão forte e poderosa do Senhor. Mas a igreja não pode continuar da mesma forma. Não pode comer o bolo indignamente. A festa das bodas tem que ser algo almejado pelo povo cristão. Não tem como estar na presença do Senhor e permanecer da mesma forma. Nós precisamos, sim, mudar. Existem coisas que não vai depender da gente. Tem situações na minha vida e na sua que nós somos dependentes do Senhor para nos ajudar a resolver. E em todas as coisas nós somos dependentes do Senhor. Nós somos dependentes de Deus até para amá-lo, você sabia? Nós somos dependentes do Senhor para ter fé. Existem situações que nós temos que esperar o Senhor agir. Mas tem situações que dependem muito da gente. A busca, a disposição em se entregar a Deus. Eu e você não seremos perfeitos até a volta de Cristo. Nós seremos transformados. Mas o pecado não pode ser algo para a gente que nos conforme, que venha cauterizar a nossa mente de uma forma de achar que porque o Senhor perdoa todas as coisas, nós devemos ficar como estamos. Povo brasileiro, nação, povo maranhense, imperatriz, volte para o Senhor. Povo de Deus, igreja do Senhor, busque a face do Senhor e não a sua mão. O Senhor está pedindo para a igreja, é tempo de se arrepender, de buscá-lo de todo o coração. Se humilha diante do Senhor, busque Ele, porque o juízo do Senhor vem. Todas essas coisas que estão acontecendo estão sendo para nós um sinal da volta do Senhor. Eu quero deixar uma palavra de Deus para você. No livro de Marcos 13, no versículo 32, que diz assim: Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse o porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se a sua
se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que o vinho de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as todos, vigiai. O Senhor tem pedido para a gente vigiar. No dia que o Senhor Jesus voltar, não vai ter como eu e você pegar azeite emprestado. Nós estamos trocando a presença do Senhor por coisas fúteis e banais, por coisas corriqueiras, e não estamos buscando a presença do Senhor. Busque a presença de Deus. Busque freneticamente, enlouquecidamente, como se fosse a última coisa que pudesse te tirar. Porque Ele é a única forma do ser humano ter vida, do ser humano ser salvo. Então, por que colocamos muitas coisas à frente? Por que trocamos a presença do Senhor por coisas fúteis e banais? Muitos podem achar que é loucura, mas as coisas de Deus são loucura para o homem. Então o Senhor quer de mim e de você. Isso fez com que eu olhasse para mim, para dentro de mim, e começasse a ver tudo aquilo ao qual eu preciso buscar do Senhor a mudança. E eu creio que o Espírito Santo vai falar com você, vai te mostrar que essas palavras são reais. Eu creio que Deus vai te visitar e vai te mostrar tudo que você precisa deixar. Ele tem me mostrado tudo o que eu preciso deixar. Sozinha, eu não consigo. Sou dependente dele. Então, em nome de Jesus, busca o Senhor de todo o teu coração. Você que acha que não precisa de Deus, vigie, cuidado, para não entender isso. Que Deus sem você continua sendo Deus. E você sem Deus não é nada. Não deixe para entender isso quando você estiver prestes a passar pelo fio da espada. Porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará. Haverá dia de angústia. Haverá dias em que nossa fé será provada. Queremos estar diante de reis, governantes, e nossa fé vai ser provada. Seremos como ovelha sendo levadas ao matadouro. E será que eu e você vamos negar o nome de Cristo? O Senhor não quer somente igrejas lotadas. O Senhor quer corações quebrantados, contritos na sua presença. Quer ter intimidade comigo e com você. O tempo acabou. Brasil, nação, nós estamos em contagem regressiva. Imperatriz, Maranhão, é tempo de buscar o Senhor. É tempo de súplica, é tempo de clamor, é tempo de joelho dobrado para alcançar a misericórdia do Senhor. Entre no concerto de Deus. Se disponha a fazer a vontade do Senhor. Creia nele como o único suficiente Salvador. Busque-o de todo o coração. E será salvo tu e tua casa. Que Deus abençoe a sua vida
e que você possa buscar o Senhor como a única forma de você ser salvo. Só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Meus irmãos, essa revelação não aconteceu por acaso. Deus está nos alertando e cabe a cada um de nós ouvir e se preparar. O Senhor tem falado há muito tempo, mas muitos continuam ignorando os seus avisos. Agora é o momento de buscar a Deus como nunca antes, de se arrepender, de clamar por misericórdia e de estar em santidade, pois os tempos que virão serão difíceis. Será que estamos realmente prontos para o que está por vir? Se essa mensagem falou com você, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, pois muitos ainda dormem espiritualmente. Também deixe seu comentário, sua reflexão e vamos juntos observar e orar. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Muito obrigada a todos vocês que assistiram este vídeo até aqui. Não se esqueçam de compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? E não se esqueçam de clicar no link que está aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo para eu estar te explicando sobre esse trabalho que está mudando a vida de muitas pessoas. Que Deus te abençoe e até logo.